Oi, oi, gente! Meu nome é Beatriz Simeone e sejam bem-vindos a mais um episódio da minha vida. E hoje eu decidi abrir meu coração para vocês e compartilhar a experiência que foi a viagem mais marcante de todas até agora, para mim, que foi a minha lua de mel em Paris. Tão sonhada, tão esperada. Eu quero trazer para vocês esse estilo de vídeo um pouco mais diferente, porque eu não tinha o canal na época, então não vai ser um vídeo informativo, porque eu não vou lembrar os valores, e mesmo que eu lembrasse os valores, fazem exatamente 3 anos que eu fiz essa viagem. Então, com certeza, os preços já mudaram muito, o euro já mudou em relação ao real. Então, é mais uma experiência de vida mesmo que eu quero deixar aqui compartilhado com vocês e memorizada para sempre. E talvez eu olhe um pouquinho para baixo, porque eu tô aqui com a minha colinha. Olha, eu tenho aqui o meu roteiro de como foi. E aí eu vou compartilhando com vocês ao longo do vídeo as minhas experiências. Eu vou mostrar para vocês também alguns itens que eu comprei lá. Então vamos começar a contar do começo. Paris para mim sempre foi um sonho. Antes de eu saber o que significava uma lua de mel, antes de eu saber o que era o amor na vida, eu já falava para os meus pais desde criança, para os meus pais, para os meus amigos, para todo mundo que me rodeava. Eu falava, eu vou passar a minha lua de mel em Paris. Então eu tinha isso muito certo dentro de mim, eu acreditava nisso com muita fé, até que aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que pode chamar de lei de atração, pode chamar de fé, eu não sei. Só sei que antes mesmo de eu saber o que significava qualquer uma dessas coisas, eu tinha tanta certeza que a minha lua de mel ia ser em Paris, que eu tenho aqui uma relíquia, que é o meu diário, de quando eu era criança. E sabe o que eu fazia? Eu ia com meu pai na CVC e pegava aqueles panfletos que tinha de viagens, só para pegar a imagenzinha da Torre Eiffel e colar aqui no meu diário. E eu colocava meus sonhos: ir para Disney e ir para Paris. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu escrevi isso, mas olha, a lei da atração funcionou. Olha aqui. Paris. Meus sonhos. Gente, o auge da gata. Eu tava vendo uma revista e aqui tinha a Disney e atrás. Vou ler pra vocês. Muito sucesso pra você. Isso não é um desejo, é uma promessa. Ok? E essa frase falou comigo. E eu colei ela aqui, pra não esquecer. Deu pra entender, eu acho, né? Que meu sonho é a Disney e Paris. Juro, isso aqui pra mim é um testemunho, juro. Isso aqui pra mim é um testemunho. Então, vamos lá. Então, pra mim, Paris estava mais do que óbvio, né? E aí, quando eu fiquei noiva por 2 anos. Ao longo desses 2 anos, eu e minha esposa, a gente não tinha muito planejamento. A gente só tinha em mente, os dois, que a gente não queria uma festa de casamento. A gente só guardava dinheiro. Era a única coisa clara em mente. Vamos guardar dinheiro todo mês. A gente guardava dinheiro, mas não ia direcionando para o que a gente vai fazer, entende? Só guardava. Dinheiro nunca é demais, então vamos guardar e na hora certa a gente decide o que a gente vai fazer. E aí tudo bem, a gente guardava. Quando foi chegando um certo momento, a gente falou, tá, a hora é agora. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer, de qual forma que a gente vai fazer. E aí eu conversei com meu esposo e falei pra ele, né? Então, meu sonho é ir pra Paris. Sempre foi, e se for outro lugar eu não vou. E aí ele falava assim pra mim, Paris? O que tem em Paris? Eu não quero ir pra Paris. Porque todo mundo quando pensa em primeira viagem internacional, pensa em ir pros Estados Unidos. Foi isso que ele me falou, então eu quero ir pra algum lugar nos Estados Unidos. E aí eu falei pra ele, não, mas eu não sou todo mundo, eu não quero ir pros Estados Unidos. O meu sonho de lua de mel é em Paris. E eu não vou investir o meu dinheiro em outro lugar que não seja o que eu realmente quero. E aí eu comecei a mostrar para ele de fato o que tinha em Paris. A gente foi assistindo vários vídeos aqui no YouTube, eu mostrei para ele de vários pontos turísticos que tinha lá, o que tinha para fazer, o que era do nosso interesse ou não, até que ele lembrou, ele se tocou que tinha o estádio do Paris Saint-Germain. E foi aí que ele decidiu concordar comigo. Ou ele tá assistindo jogo de futebol, ou ele tá jogando videogame de futebol,
ou ele tá jogando futebol com os amigos dele. Então, tipo assim, a vida dele é futebol. E aí ele falou, caraca, a gente podia ir no PSG, né? Qual que é o nome? Sei lá, Parque dos Príncipes. E aí ele falou que queria ir no Parque dos Príncipes. Aí ele começou a se animar. E ele também se animou quando eu falei que lá tinha Disney. Ele não sabia que tinha Disney. Aí ele, caraca, então peraí, Paris é muito legal. E aí, no fim das contas, ele concordou em a gente ir pra Paris. Nunca tinha viajado de avião. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a minha primeira viagem internacional. Foi a primeira viagem internacional dele também. E além de tudo, a gente estava de lua de mel, nossa primeira viagem juntos. Eu tinha a opção de procurar uma agência de viagem, fazer pacote, mas não era isso que eu tinha em mente, sabe? Eu já assisti Monte Carlo, sabe o filme Monte Carlo? Então eu amo esse filme. Eu assisti Monte Carlo e tem lá a cena quando a Selena Gomez, a Blair Waldorf e a Juliette, elas vão fazer um passeio de City Tour, né? City Tour, que é aqueles ônibus, tour guiado por Paris. E aí elas ficam correndo atrás do guia toda hora, porque é muito rápido. E aquilo ali, gente, colocou um trauma na minha cabeça, que eu falei assim, eu nunca vou fazer viagem com agência, porque eu não quero as coisas corridas. Pensa, você idealiza, você sonha, você planeja uma viagem por muito tempo, por muitos anos. E aí quando vai acontecer, você vai ficar correndo pra lá e pra cá? Não, calma. Eu quero parar, eu quero viver o momento, eu quero estar ali, sabe? Eu quero, ao mesmo tempo que eu quero parar e tirar foto e memorizar aquilo, eu quero parar e ficar só observando e ficar vendo, tipo, meu Deus, essa é a Torre Eiffel, sabe? E viver aquele momento, viver aquele instante que vai passar tão rápido. E depois vai virar só uma memória. E aí eu falei, não, eu não quero fazer, eu quero fazer tudo no meu tempo. Então eu comecei a planejar a viagem sozinha. Gente, totalmente inexperiente, mas jurou, deu tudo certo. Foi assim, eu não sei se é um dom, só sei que deu tudo muito, muito certo. Eu assistia vídeos no YouTube dia e noite. Eu li muitos artigos sobre o que tinha para fazer na cidade. Eu abri o Google Maps e eu ia vendo qual ponto turístico, a distância de um para o outro. E eu criei o roteiro e eu fiz acontecer, entendeu? E foi a melhor escolha possível. Inclusive, depois, no meio da viagem, a gente pôde também ser flexível. Se a gente colocou a manhã toda para fazer determinado passeio, mas ele acabou antes, tudo bem, quer ir pro próximo? Quer voltar pro hotel e dar uma descansada? Esse é o meu estilo de viagem. E eu sou uma pessoa muito apegada aos momentos. Sabe, tudo é muito momentâneo, tudo é muito rápido. A vida acontece num instante, é tudo muito em movimento. E eu sou apegada aos momentos. Eu gosto de eternizar, de memorizar e deixar isso guardadinho num potinho que vai ficar lá pra sempre, sabe? Pra você rever e reassistir. E acredito que quando a gente revê, quando a gente reassiste esses momentos, a gente pode reviver eles 1 milhão de vezes. E a partir disso, eu decidi que todas as minhas viagens eu iria transformar em um álbum de fotos. Porque hoje tudo é muito foto digital, né? E não, eu quero um dia poder sentar e mostrar para os meus filhos assim, sabe? Algo palpável. E aí eu fiz alguns álbuns dessa viagem. E aí eu vou, enquanto eu falo, enquanto eu lembro das histórias, eu vou aqui compartilhando com vocês também. Ó, esse aqui eu coloquei a capa, a torre. Essa foto foi eu que tirei, gente, no primeiro dia. Na verdade, na primeira vista da torre. E aqui eu coloquei Paris 2022. Aí aqui do lado, eu coloquei, ó, não sei se vai focar. Deixa eu ver. Coloquei aqui, Honeymoon Paris, que significa lua de mel Paris. E aqui eu coloquei, eu não vou nem ousar ler pra vocês, mas é uma frase em francês que tá escrito Te amo em todas as línguas. Aqui, que fofinha. Eu, no aeroporto, meus pais que foram levar a gente, aqui é meu esposo, e olha a minha cara de choro. Ai, eu tava chorando muito, eu tava muito, muito emocionada. Caraca, eu tô indo realizar um sonho da minha vida. Esse momento aqui, ó, na janela do avião, que foi muito, muito impactante pra mim. Sabe, eu tava ali, e aí eu sou aquela pessoa que quando tá viajando de avião, fica acompanhando no mapinha, sabe? Eu fico o tempo inteiro com a tela só naquele mapinha, mostrando por onde a gente tá sobrevoando.
E aqui a gente tinha acabado de acordar, era de manhã. E aí, na hora que eu olhei pro mapinha, a gente estava sobrevoando ali pertinho da costa africana e dava pra ver, assim, sabe? Porque até então a gente tava atravessando o oceano, então era só mar, 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 né? E aí dava pra ver a costinha africana ali do ladinho. E aí eu fiquei muito emocionada. A gente tem dimensão que o mundo é enorme, que tem várias culturas, vários lugares lindos para serem visitados. Só que quando é você que tá lá em cima, atravessando o oceano, e você olha pro mapa, e você fala, caraca, eu tô atravessando aqui pertinho da costa africana. Não sei, pra mim isso é muito impactante. Tem gente que já tá acostumada a viajar bastante por aí e vai falar, não, é só mais um voo, sabe? Não, sei lá, talvez seja cotidiano. Mas pra mim é muito especial isso. A gente tá aqui embaixo, vivendo cada um suas vidinhas. Os problemas parecem tão grandes na nossa mente. E quando eu tô lá em cima, eu olho e eu falo assim, caraca, o mundo é enorme. E a gente se preocupa com cada coisa pequena. O mundo é desse tamanho. E às vezes a gente para ou tem medo por coisas tão minúsculas, tão pequenas, como começar esse canal, por exemplo. Sabe? Hoje eu tenho essa mentalidade. Sempre foi a minha vontade, sempre foi o meu sonho. E por mais que eu nem fique famosa ou que eu nem ganhe dinheiro com isso, mas eu gosto de abrir a câmera e estar aqui conversando. E se alguém gostar disso e quiser acompanhar, tudo bem. Mas, de verdade, nem é o meu objetivo, sabe? Nossa, virar super famosa e algo do tipo. Não, pra mim é só um hobby, eu gosto e é isso. O mundo é muito grande, tem tantas possibilidades, tem tantas oportunidades, tem tantas escolhas, tantos caminhos para serem vividos. Ai, por isso que quem viaja é mais feliz. E aí a gente chegou lá, era umas 4, 5 horas da tarde, já era final da tarde, o sol já tava quase se pondo. E aí a gente tinha pego um Uber, né, do aeroporto até nosso hotel. E durante o caminho eu vi assim pela janela a pontinha da Torre Eiffel. E aí eu olhei assim, eu falei, aquilo é a torre? Aí só que tinha um prédio na frente tampando. E aí a gente tava, tipo, embaixo, né? Então não dava pra ver a dimensão da torre. E aí nisso o meu esposo olhou e falou assim: não, aquilo deve ser uma antena do prédio, sei lá. Juro, foi isso que ele falou. Foi um hater. A gente passou assim e eu vi a torre. Eu falei: meu Deus, eu tô em Paris. Juro, me emociona porque Paris pra mim sempre foi um sonho. Enquanto eu tava lá, era um sonho. E depois que eu já fui, continua sendo um sonho, sabe? Eu tenho um sonho de ir para muitos lugares. A minha lista é enorme. Eu quero viver várias experiências. Mas Paris é aquele lugar que sempre vai ser o meu cantinho no mundo, sabe? Sempre vai ser aquele lugar que vai ter o significado mais forte, mais impactante para mim. E eu quero voltar em Paris 1 milhão de vezes. Beleza. A gente passou e foi pro hotel. Chegou no hotel, eu não queria saber mais de nada, minha filha. Eu simplesmente abri a porta do quarto, vi o hotel, ah, que lindo o hotel. Joguei as malas, virei pro meu esposo e falei assim: a gente precisa ir pra torre. E caminhando pra torre do nosso hotel era 20 minutos. A gente tava hospedada num Ibis. Não lembro o nome agora e o nome do bairro, mas eu vou pesquisar e eu coloco aqui pra vocês. Inclusive, o hotel é muito bom. De frente com esse hotel tem estação de trem. Então, todos os nossos passeios a gente fazia de trem, é super prático, você vai para todos os lugares, inclusive a Disney, que não fica em Paris, fica em uma cidade vizinha de Paris. Então, assim, a locomoção é muito fácil. E aí nisso a gente estava 20 minutos andando. Então a gente foi andando, vendo o bairro do nosso hotel, passando por os restaurantezinhos. Ah, esqueci de falar pra vocês, né? A gente foi na época da primavera. Era aqueles dias com céu azul, a coisa mais linda. Só que tava frio, então um friozinho gostoso. Não era aquele calor, entende? Era aquele céu azul, sem uma nuvem no céu, perfeito para as fotos. E frio, o que é gostoso, porque já que a gente anda o dia inteiro, não fica suando, não fica aquele calor, né? Os dias lá também, na época da primavera, eles são mais longos. Então começava a escurecer, eu juro pra vocês, começava a escurecer tipo 9 horas da noite. 9, meia da noite, quase 10 horas da noite, que ia começando o sol a se pôr.
Gente, isso é incrível, isso é muito surreal. Se eu puder falar pra vocês, uma época do ano, não fui em outras ainda, mas eu acho que a escolha é perfeita. Foi essa vista que eu tive. Olha aqui pra vocês verem o céu meio rosinha. Aí nesse primeiro dia a gente ficou ali aos pés da torre, andando, tem umas barraquinhas vendendo uns souvenirs. E aí a gente também foi e comeu aquele crepe maravilhoso que Paris tem, incrível. E a gente sentou ali na calçada e ficou comendo, olhando a torre assim, ó. Juro, foi incrível. E eu não sei se eu chorava, se eu esfregava os olhos pra ver se era real ou não. Foi a vista que a gente teve comendo crepe. Aqui era o Rio Sena, né? As margens do Rio Sena. A gente voltou pro hotel depois disso pra descansar, porque o primeiro dia oficial ia começar no outro dia, bem cedinho. A gente começou o nosso primeiro dia oficialmente no Parque des Princes, estádio do Paris Saint-Germain. É isso. Aí, meu esposo já ficou como, né? Felizão da vida. Ele tava bobo. Olha aqui. Eu não entendo nada sobre futebol. É lindo, gente. Pra mim é lindo, legal. E ele falou assim que em todas as nossas viagens, que for possível a gente ir nos estádios dos maiores times que tem por aí, ele vai querer fazer o tour. Ele vai querer entrar no estádio e querer ver o estádio. Essa é a condição dele para poder viajar para os lugares. Depois disso, a gente voltou pro hotel. Aí eu tomei um banho, descansei um pouquinho. E a gente foi turistar no bairro de Montmartre. Não sei se eu pronunciei direito. Gente, esse bairro é perfeito, sério. Olha aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse sorvete aqui em formato de flores. Olha que lindo. Eu peguei de morango, manga e iogurte com frutas vermelhas. Tudo bem docinho, né? E o Felipe, eu não vou lembrar, mas era alguma coisa de café, cappuccino e chocolate belga, que é, tipo, muito amargo, sabe? Enfim, esse é o gosto do gato. Lá em Montmartre é um bairro que é assim, a gente foi de trem, desceu na estação e foi andando. Aí tem uma rua ali principal que é cheia de souvenirs. Cheia de lojinhas de souvenirs. E tem cada coisa incrível. E foi a maioria das coisas que a gente comprou foi lá, inclusive. O nosso globo de neve. Nosso primeiro globo de neve. Olha aqui. Gente, ele é lindo. Ó. Olha como ele é trabalhado. Sério, olha isso daqui. Olha isso daqui. E aí, entrando nessa ruazinha, tem a escadaria e lá em cima, no topo, é o ponto mais alto de Paris, é onde fica a igreja do Sagrado Coração. Que é essa daqui, ó. Sacré-Cœur. Não sei se eu falei certo. Sacré-Cœur. A gente comprou também a nossa torre. Olha que linda. Linda, né? Dourada. Enfim, várias lojinhas de souvenirs. É o local mais barato que você vai encontrar para comprar qualquer coisa de lembrancinha para os familiares, para os amigos, enfeite de casa, como eu trouxe também. E é uma delícia esse bairro. Gente, sério, eu amo Montmartre, eu amo. E subindo tem a igreja do Sagrado Coração. Isso, as pessoas ficam ali naqueles campos que fica do lado da escadaria, com seus amigos, com sua família, com seu amor, fazendo piquenique, só vivendo o momento. Sério, ali é perfeito. Ali é o ponto mais alto de Paris, então dá pra você ver a torre também. E você fica ali só contemplando aquela vista maravilhosa. Sendo por trás da igreja, tem outro, tipo assim, parece um outro bairro, não sei dizer. Uma outra rua, que aí é só de restaurantes. Gente, juro. O cheiro daquela rua é maravilhoso. E a gente jantou ali. E foi maravilhoso. Não lembro o que eu comi, mas eu lembro que eu comi uma sopa de cebola. Parece nojento, né? Mas era maravilhosa. Em Montmartre também tinha alguns locais de Emily in Paris. Por exemplo, esse daqui, ó. Que eu coloquei aqui no meu álbum. Esse restaurante, ó. Esse restaurante mostra na série que foi um local que a Emily e a amiga dela foram comer. É a rua que dizem ser a mais bonita de Paris, que é uma rua torta. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá no fundinho faz
uma curva. Que também apareceu em um episódio de Emily in Paris, quando ela fez uma publicidade lá e colocou uma cama aqui, sabe? Quem é fã vai saber. Depois disso, a gente voltou pro hotel e esse foi o nosso primeiro dia em Paris. E eu quero falar também sobre a maior burrada que eu fiz, gente. Eu literalmente comprei uma Polaroid só pra fazer essa viagem, porque era a nossa primeira viagem, lua de mel. E aí eu falei assim, gente, eu quero memorizar as fotos em Polaroid. Imagina rever isso daqui muitos anos. É incrível, porque a Polaroid é a câmera que você tira ali naquele momento e a foto sai instantânea, sabe? É aquele momento e ponto. Não tem tipo, vou me olhar aqui e ver como é que tá. Se ficar feio, eu apago e tiro de novo. Não. Então, eu comprei uma Polaroid só pra viagem. Comprei vários filmes. Acho que eu comprei uns 3 ou 4 packs de filmes. E aí, os registros que eu tenho são esses. Da primeira noite em Paris. Ó. Aqui o sol tava começando a se pôr. Começando a escurecer. Ai, olha essa. E aqui o momento que ela começou a brilhar, que eu comentei com vocês antes. E a partir do outro dia que a gente começou lá no estádio do Paris Saint-Germain, eu não levei a câmera. Nem lembrei. Resumo da ópera. O resto da viagem inteira eu não tenho nenhuma Polaroid. Vocês acreditam? Eu fiquei muito bolada. Porque eu só me toquei quando eu cheguei em casa. Eu tava tão empolgada que, tipo assim, nem lembrei de Polaroid nenhuma. Sabe? Eu tava só vivendo. No segundo dia em Paris, a gente foi num mercado que se chama Auchan, porque eu queria comprar muitos chocolates. Eu já tinha visto vários vídeos de dicas e eu queria fazer igual, né? Pra vocês terem noção, a gente trouxe muitas comprinhas. A gente trouxe uma mala despachada de 23 quilos só de compras. Foi muita coisa. E boa parte dessas compras eram chocolates que a gente comprou no Auchan. Eu tenho uma foto, vou colocar aqui pra vocês. Depois que a gente voltou do Auchan, a gente voltou pro hotel, deixou todas as compras e foi pro segundo round. Que a gente foi no Jardim do Luxemburgo. Eu tô olhando aqui na minha colinha, tá? Pro Pantheon, pra Place de Estrapade. Aquela praça onde fica o restaurante do Gabriel, a boulangerie, onde a Emily em Paris compra aquele pão com chocolate, e o apartamento da Emily. Olha. E a gente sempre combinando looks, né? Porque eu obrigo ele a combinar look comigo. Aqui atrás é o Pantheon. Aqui sou eu no apartamento da Emily. Eu sendo Beatriz em Paris. E aqui o Jardim do Luxemburgo. Depois de lá, a gente foi na Notre Dame. Na época que a gente foi, ela ainda estava em reforma. Ela estava fechada, porque tinha incendiado, né? Então a gente só viu ela por fora. Aqui a gente estava às margens do Rio Sena. E aí, no nosso terceiro dia, a gente amanheceu indo no Museu do Louvre. Olha isso daqui. Um ponto para comentar com vocês. Viagem a dois é maravilhoso. Só que tem uma questão. As fotos sempre são assim, ó. Pode ver, repara bem. A gente não tem muitas fotos juntos, porque era sempre eu tirando foto dele ou ele tirando foto minha. A gente com a Mona. Ó, como eu falei pra vocês. Foto dele, foto minha, selfie. É o máximo que dá. A Vitória de Samocrácia, é assim que fala? Aqui a Vênus de Milo. E aqui uma esfinge. E essa aqui eu só coloquei pra complementar, mas aqui já é de outro passeio. E aí, depois que a gente foi no Museu do Louvre, a gente voltou pro hotel, descansou mais um pouquinho, porque, acreditem, gente, é muito cansativo. Porque todos os locais que você vai, você tem que andar muito. A parte mais fácil é o metrô, porque você entra no metrô, descansa as pernas um pouquinho, mas depois que você sai do metrô, minha filha, você vai andar muito, 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 muito mesmo. Então, qualquer oportunidade de descansar um pouquinho, a gente ia descansar um pouquinho. E aí, a gente descansou um pouquinho, se trocou, e depois a gente foi ali pra área da Champs-Élysées. Saiu da estação de metrô, a primeira loja que eu vi assim, ó, pá! Disney Store. E aí, a primeira coisa que eu vi, gente, foi meu celular. Eu amo muito desse né?
E a Sully é tudo pra mim, gente. Olha que lindo ele é. Ele tem uma carinha meio de Tonho, sei lá, meio de... não sei. Peculiar, um pouquinho, mas eu gosto dele. Mickey parisiense, tá bom pra vocês? Olha esse pezinho dele. Disney Store, Paris. Os detalhes desse Mickey. A roupinha francesa, bandeira da França. A cozinha dele, ele tem um croissant, tá? Um croissant. A boina, apego emocional nele, muito lindo. Não podia ser outro. E aí, quando eu for pra outras Disney no mundo, eu quero comprar assim, sabe? Eu quero fazer a coleção de Mickey cultural, do local mesmo. E como a gente já tava caminhando por ali, a gente também encontrou a La Ré, que é uma loja de doces maravilhosos. Eu acho que o nome certo é Boulangerie. A intenção era comer os croissants tão falados em Gossip Girl. Eu acho que competem entre si. A outra também, que se chama Pierre Hermé. Gente, eu sou muito apegada, tá? Olha essa sacolinha. Fofa, né? Ó, Pierre Hermé. Vinha nessa latinha, olha. É ótimo porque já fica de recordação também, né? Minha opinião sincera pra vocês. Eu coloquei muita expectativa nos macarons da La Ré. E a Pierre Hermé eu não coloquei expectativa nenhuma, porque eu só sabia que era muito famosa e eu queria comer lá também. E aí, comparando um com o outro, gente, eu gostei mais da Pierre Hermé. E aí a gente foi caminhando ali pela Champs-Élysées, nossas fotinhas. Sério. Aí é exatamente aquilo que eu já tinha comentado antes com vocês. Foto dele, foto minha, selfie nossa. Esse era o máximo, pessoal. Esse pôr do sol. O pôr do sol na torre. E aí, no nosso quarto dia, eu tinha colocado no roteiro pra gente conhecer a Galeria Lafayette, que é aquele shopping lindo que tem aquela cúpula, sabe? Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. É super lindo, só que não deixa de ser um shopping de luxo. Então, tipo assim, eu tinha dinheiro pra comprar alguma coisa de luxo em euro. Gente, eu não tenho nem em real, por enquanto. Mas a gente não tinha planos, a gente não ia ter condições de comprar nada naquele shopping. Então a gente amanheceu. Eu olhei pro roteiro, Galeria Lafayette. Eu falei, é um local que eu vou ir só pra ficar passando vontade, porque eu não vou comprar nada. Então quer saber de uma coisa? Vamos voltar pra Montmartre? Porque lá foi uma energia surreal, muito gostoso. Vamos passar a tarde lá, de boa? E aí meu esposo concordou e a gente voltou pra Montmartre, juro. Ai, sério. Montmartre é perfeito. Olha. Aqui, ó. Anda muito, 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 muito mais do que eu esperava. Gente, eu não sei quantos km por dia a gente fazia andando, juro pra vocês. E eu sentia muita dor no meu pé. Inclusive, vou até contar essa história aqui pra vocês. Chegou um determinado momento da viagem que eu tava com tanta dor no pé, que eu chorava de desespero à noite quando eu chegava no hotel. Sabe, tomava o banho e relaxava o corpo. O meu pé doía de uma forma que eu nunca vi na vida. Muita dor no pé, muita dor no pé. Eu tomava remédio, não passava. Teve um dia que eu deitei, dormi e acordei de madrugada com a dor no pé. Tipo assim, o pé tava latejando, tava doendo tanto que eu acordei e eu chorava de dor. Eu falava, meu Deus, eu tô com muita dor no pé e ainda faltam, sei lá, 3 dias de viagem que eu vou andar muito. O que que eu faço? E eu colocava na água mais quente, pegando fogo que podia descamar a minha pele no meu pé. Eu colocava assim pra ver, não sei se fazia sentido, se faz sentido, mas eu colocava aquela água quente pra ver se meu pé parava de doer um pouco. Meu esposo fazia massagem no meu pé, tomava remédio, colocava o pé pra cima e, tipo, doía muito. E aí, nesse dia que foi pra gente ir pra Galeria Lafayette, a gente já tava meio com preguiça. E aí, falei assim, tô cansada pra caramba. É um local que eu vou ir, é lindo, maravilhoso pra tirar foto, mas não vou comprar nada. Então, quer saber? Vamos voltar pra Montmartre, que foi onde a gente mais gostou, né? Tipo assim, a vibe não era tão cansativo, é cansativo pra até chegar lá, mas chegando lá, a gente sentou naquele campo junto com as pessoas, tem artistas de rua tocando música ao vivo, tem comidinha, barraquinha pra você petiscar, comer uma coisinha aqui, outra ali e só viver aquele momento, sabe? É só
relaxar. E é isso que eu falei pra vocês que eu gosto de fazer nas minhas viagens. Roteiros flexíveis, porque eu tinha algo planejado, mas chegando o dia, eu não tava afim de fazer isso. Então, esse é o lado bom de você fazer uma viagem por conta, sabe? É você que manda no seu roteiro, é você que manda no tempo que você vai determinar pra isso, pra determinada atividade, né? E aí foi isso. A escadaria que eu falei pra vocês. Tá vendo? Aqui é o campo. Acho que dá pra ver também no fundo. As pessoas ficam aqui fazendo piqueniques e só vivendo o momento. E foi isso que a gente fez a tarde inteira. Eu já estava mostrando pra vocês. Não foi sequência, tá? Aqui foi um outro dia que a gente subiu na torre. Mas eu coloquei tudo aqui na mesma página, porque eu achei que ficou harmônico. Então eu vou falar aqui pra vocês sobre lá do Rei, ó. Que eu falei pra vocês. Olha aqui os macarrões que a gente pegou. Não vou lembrar, gente, do que era cada um deles. Só lembro que o verde era de pistache. E depois que a gente ficou ali passando a tarde bem de boa, bem tranquilo, relaxando ali no Montmartre, a gente depois voltou pro hotel, porque à noite a gente tinha um passeio muito especial, que ia ser o nosso jantar oficial de lua de mel. A gente gosta de priorizar algumas refeições. Tipo assim, você tem um restaurante muito chique, muito mais caro, isso é prioridade pra gente? Pô, é uma experiência que eu quero ter, então sim. Então, em um dia a gente vai ter esse super jantar, essa super experiência, e em outro a gente vai ter que dar uma economizada. Então, nos momentos a gente comia um crepe de rua, que também é ótimo, mas nada se compara com esse jantar que eu vou mostrar agora pra vocês. Lá no Rio Sena tem vários barcos e aí tem várias opções. Tem a opção de você fazer o passeio de barco no Rio Sena, que ele começa ali na torre, faz todo o trajeto, ele passa também pela Notre Dame e depois retorna para a torre. Tem só o passeio, mas também tem os mais executivos, que são uns que oferecem jantar e almoço também, se você quiser de dia. E a gente priorizou o jantar para ver depois à noite aquela torre brilhar lindamente. Então a gente escolheu o mais famosinho de lá, que é o Bateau Mouches. Gente, olha aqui. Esse foi o nosso menu e foi o jantar, tá? Foi a experiência, foi perfeito. Sabe aquela coisa, aquele momento que você fala assim, meu Deus, isso tá perfeito. Uma outra palavra, não tem nada fora dos eixos, tá perfeito. Foi esse momento, juro. Foi incrível. A gente começava ali o passeio no pôr do sol. Olha a torre de fundo. O sol se pondo e a gente ganhava um welcome drink, que na verdade era uma champanhe, eu acho. Olha meu gatinho aqui também. O Moches, ele tem 2 andares. Dentro, com os vidros fechados, é o restaurante. E também tem música ao vivo, o cara lá tocando piano e um outro tocando violino. E em cima era o 2º andar, que era tudo aberto, que era aqui onde a gente estava neste momento. Vendo o pôr do sol, vendo a torre, o barquinho saindo e tomando uma champanhe. Pagava o valor fixo, não lembro agora. Acho que foi coisa de 100 euros ou 150 euros por pessoa, não lembro. E já estava tudo incluso. Tava incluso uma garrafa de vinho para a noite toda, o casal, né? Entrada, o prato principal e a sobremesa. E aqui era a garrafa de vinho que a gente tomou, juro, como se fosse água. Eu acho que foi o melhor vinho que eu já tomei na minha vida. Entradinha, a minha entrada que eu escolhi. Provavelmente era meu prato principal. O potinho que a gente comprou profissional. Depois que o jantar já tinha acontecido, já tinha sido maravilhoso, o barco estava retornando ali para perto da torre, aos pés da Torre Eiffel. A torre iria se acender porque já tinha passado das 8 horas da noite. E aí a gente já tinha jantado. Eu falei, amor, vamos subir para o 2º andar pra gente passar de frente com a torre e poder tirar fotos lindas e ver ela brilhando ali. E aí a gente fez isso, a gente subiu. Na hora que a gente tá lá em cima, tirando foto um do outro e tal, o garçom vem e chama a gente. Eu sei que ele falou que era pra gente descer. Aí nisso, eu fiquei brava. Eu falei assim, que agora que a gente tá passando aos pés da torre, a torre brilhando, o garçom manda só a gente descer, sendo que tá todo mundo aqui em cima? Como assim, né? Eu fiquei, tipo,
na hora que a gente desce. Gente, foi assim, foi pá, a cereja do bolo pra encerrar a noite perfeita. Foi a noite perfeita. Na hora que a gente desceu, a escada era assim, caracol, né? Na hora que a gente estava descendo, o cara do piano e o cara do violino estavam tocando pra gente a marcha nupcial. E na nossa mesa lá tinha uma vela acesa, a coisa mais linda, mais emocionante, mais romântica desse mundo. E estava passando ali a torre de fundo, sabe? Foi incrível. Na hora que eu me toquei que aquilo era pra gente, tava todo mundo batendo palma pra gente, que era o nosso momento, a nossa comemoração. Gente, eu chorei. Eu chorei, 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 chorei. Eu me emocionei muito, 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 muito. A noite perfeita. A noite perfeita. A gente tava aqui em cima, o jantar já tinha rolado. Aí a gente tava aqui em cima, a gente passando pela torre. A torre brilhando. Olha isso, que perfeição. Gente, eu sou apaixonada por Paris. Aí a gente tava aqui. E aí o garçom mandou a gente descer. E aí tinha esse daqui, uma sobremesa com essa vela aqui pra gente. E todo mundo, tipo assim, esperando a gente, entende? E aí foi o presente perfeito, né? Sério, foi um momento sem igual na viagem. E aí nisso, depois, a gente tinha mais 3 dias de viagem. A gente deixou pra conhecer a Disney. Eu quis deixar, sabe, o melhor pro final. Tanto o jantar, que foi o último jantar, digamos assim, em Paris, super especial. E depois tinha os 2 parques da Disney e o último dia, de fato, que é o dia de voltar, né? Que o voo era só à noite, mas a gente ainda tinha o dia inteiro para turistar. Paris tem 2 parques da Disney. Tem o Disneyland Park, que é aquele que tem o castelo, e tem o Disney Studios, Hollywood Studios, que é mais aquela área da Pixar. E aí, os parques de Paris, eu já tinha visto nos vídeos que eles são pequenos, tipo, não tem necessidade de você deixar um dia inteiro para cada parque. Dá super para você fazer os 2 parques em um dia. Só que ia ser naquela correria. E volta naquilo que eu falei para vocês, que é o quê? Eu sempre sonhei em estar ali vivendo aquele momento. Então, eu não queria fazer nada na pressa, eu não queria estar de olho no relógio e correndo de um lado para o outro no parque. Cara, é a Disney, ia ser a outra realização do meu sonho, que é conhecer a Disney. Então eu preferi deixar 2 dias inteiros, cada dia para um parque, para eu conhecer no meu tempo. Eu queria pegar autógrafos de personagens, eu queria tirar foto com os personagens, eu queria ver as paradas de shows que tinha, eu queria poder comer nas barraquinhas na rua, queria ir nos brinquedos, e vocês sabem que fila de brinquedo não é coisa rápida. Então, sem contar que eu também queria simplesmente andar pelo parque, ver os detalhes do parque, parar, tirar foto, contemplar tudo aquilo. Então, eu não queria fazer nada correndo, então eu preferi deixar um dia para cada parque. Então, eu não quero deixar aqui nesse vídeo as experiências de como foram os parques da Disney, porque eu vou falar muito mais ainda, tem coisas para mostrar para vocês também que eu acho legal, acho interessante. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu prefiro fazer um vídeo à parte contando como que foi esses últimos 3 dias da viagem, que basicamente foi Disney e só dar uma pinceladinha em como foi nosso último dia, mas o foco principal é como que foi a Disney. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse tipo de vídeo. Se vocês gostam de saber detalhadamente dessa forma, vídeo um pouquinho mais longo, mas também mais íntimo, que a gente pode aqui interagir, eu posso contar a experiência para vocês. Bom, e agora para encerrar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês essas moedinhas. Gente, eu falei pra vocês que eu sou muito cuidadosa, né? Eu comprei esse plastiquinho aqui pra guardar cada uma individualmente, pra elas não ficarem se batendo entre si e estragar, desgastar. A gente acabou colecionando ao decorrer da viagem. Em todos os pontos turísticos tinha uma máquina, que você colocava lá um valor, não lembro agora, vamos supor que foi 1 euro cada. Você colocava lá a moeda e aí saía a moeda de ouro prensada com um ponto turístico. E é uma ótima recordação. Olha aqui. Essa aqui, por exemplo, deixa eu ver se foca. Dá pra ver. É a Sacré-Cœur, em Montmartre. Ó. Ah, e essa foi da Disney, gente. Ó. Made in France. E atrás
caveira de Piratas do Caribe. Esse aqui a gente pegou dentro do brinquedo do Piratas do Caribe, na Disney. Então já fica um spoiler aí pra vocês, se vocês quiserem saber mais. Então vocês esperem aí no comentário que eu trago o vídeo contando só sobre experiências da Disney. Esse daqui, ó. Olha que lindo. Ó. É do Louvre. E aqui atrás, ó. A Mona Lisa. Esse também é da Disney, ó. Quando a gente foi à Disneyland de Paris, eu estava comemorando 30 anos. Então aqui tá o logo do 30 anos e o Mickey. Arco do Triunfo. Eles são bonitos, né? Esse aqui a gente comprou no estádio do Paris Saint-Germain. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui alguns itens que eu comprei na viagem. Fui contando as histórias de cada um deles também pra vocês. E até o próximo episódio da minha vida. Beijo! Oh.